Eu acho que a maioria de vocês aqui já deve me conhecer, ou é contato meu no LinkedIn. Eu sou a Carolina Savioli, eu sou pedagoga, especialista em gestão de cursos à distância, gestão de AD, e sou mestranda em tecnologias educacionais. Entre diversas formações que eu tenho na área, eu também tenho a formação em designer instrucional, em designer gráfico, em formação de conteudistas, e eu já fiz muita capacitação de conteudistas ou outras habilidades que essa área do EAD exige. A escolha desse tema foi por conta da repercussão no grupo. A maioria das pessoas do grupo votaram por esse tema, eles queriam aprender um pouco sobre a produção para EAD específica, de conteúdo para EAD. Quem quiser saber um pouquinho sobre mim, acessa lá meu LinkedIn, que vai ter todas as informações. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui meu slidezinho. Tá todo mundo vendo? Eu acho que vocês conseguem aí aumentar e mexer aí para lá e para cá, né? Todo mundo consegue ver a tela? Sim? Não? Beleza. Gente, uma das perguntas que mais me fazem sobre produção de conteúdo Carol, qualquer um pode ser conteudista? Ou eu preciso de uma formação específica, ou eu preciso de um treinamento específico? A verdade é que qualquer um pode ser conteudista, desde que ele tenha um conhecimento aprofundado na sua área de interesse e que ele seja uma pessoa que tenha o hábito da leitura e o hábito da escrita, bem formado e capacitado, ele pode se tornar um conteudista. É lógico que, se esse conteudista for produzir para uma instituição de ensino superior, essa instituição vai exigir dele uma qualificação maior, até mesmo por conta das avaliações do MEC. Esse conteudista vai ter que ter um mestrado ou um doutorado. Agora, se ele for produzir para cursos livres, produtoras, né, conteúdos que não tenham essa exigência do MEC, aí a titulação ela não importa tanto, né? O conhecimento ali dele já vai ser o suficiente. O que a gente precisa entender é que a atribuição do conteudista ela vai além de escrever o conteúdo, tá? Falando em conteúdo, a gente tem que pensar que o conteúdo ele é a base de um curso. A maior carga horária de um curso vai estar naquele conteúdo escrito. Então, o que acontece? Se você tem um conteúdo escrito mal desenvolvido, ou desenvolvido aquém o que deveria ser, provavelmente aquele curso inteiro, no decorrer do desenvolvimento dele, não vai ser um curso bom. Ele não vai atingir o objetivo da instrução. Então, como o conteúdo é a base do curso, é importante que a gente siga algumas normas e técnicas de elaboração para garantir a qualidade desse curso. Vocês já devem ter percebido que, às vezes, o conteúdo escrito é até maior do que o conteúdo midiático do curso, né? Ele tem mais páginas e laudas de conteúdo escrito do que propriamente dito de telas de interação, ou vídeos, ou horas de vídeo, porque ele é o conteúdo rico do curso. Então, eu considero o conteúdo escrito o coração do curso. Se ele for ruim, o curso fatalmente será um curso ruim. E aí que entra a atribuição do conteudista. Saber desenvolver isso de uma forma que garanta a qualidade de produção do curso até o final, que garanta a instrução daquela informação até o final do curso, de forma a adequar ao ensino proposto, que aqui, no caso, a modalidade é a educação à distância. O mercado de trabalho tem exigido muito do conteudista essa capacitação, que ele já venha treinado com essas informações básicas para a produção de conteúdo. Há pouco tempo eu fui numa reunião numa produtora aqui em Brasília e o diretor da produtora manifestou a inquietação dele de que ele não conseguia contratar conteudistas que tivessem esse conhecimento e essa formação adequada para o ensino à distância, o que leva muito das empresas a capacitarem esses conteudistas, né? Porque o conteudista capacitado vai evitar que a empresa tenha perdas de tempo, de retrabalho, ou corra o risco de ter um material ruim. Então, elas investem nessa capacitação. O que acaba sendo um pouco ruim nessa capacitação da empresa é que ela padroniza para o sistema dela. Então, muitas vezes, o que o conteudista aprende ali naquela capacitação daquela empresa, a outra empresa já não vai usar.
Lógico que tudo é habilidade adquirida, você não perde o que você aprendeu, mas a gente tem que tomar cuidado um pouco com essas padronizações, como forma de conseguir um conteúdo certinho, eles determinam lá até a quantidade de parágrafos, de páginas, de exemplos, e o conteudista se torna um pouco robozinho, né? Mas é importante ter essa qualificação. Pensa vocês comigo, um profissional, por exemplo, da área de engenharia, que não é da educação, da área de educação, e que ele dificilmente ali na lida dele, ele trabalha com escrita de material, de conteúdo, ou atendendo alunos. Um engenheiro mecânico, por exemplo. Esse profissional, só ele vai conseguir elaborar conteúdos na área dele e vai conseguir dar uma homologação técnica para esse conteúdo, e nenhum outro vai conseguir, nenhum pedagogo vai conseguir, porque é um conhecimento específico da área dele. Então, esse profissional precisa ser capacitado para o desenvolvimento também desse conteúdo. Ele tem mais dificuldades até do que nós que já somos aqui da área da educação e já conhecemos um pouquinho da didática da coisa. Por isso que no momento de produzir esse conteúdo, o conteudista ele tem que ter atenção principal a 2 itens específicos, que é a linguagem dialógica e a experiência do usuário, a UX Writing. Por quê? A modalidade do ensino à distância, como todo mundo aqui já sabe, ela é muito específica, ela tem características próprias, né? Não é todo aluno que consegue estudar num formato de ensino igual para todos, né? Então, ela é mais personalizada, ela trabalha mais a motivação, ela trabalha mais a atratividade, ela promove a autoinstrução, ela faz de tudo para que a aprendizagem aconteça com o aluno sem que ele necessite da presença de um professor ou de um tutor. Então, ela tem as suas especificidades. E é por isso que o conteúdo para EAD também tem que ter essas especificidades. Então, não é você digitar ali aquele texto maravilhoso, aquele conteúdo lindo lá de não sei quantas páginas, que ele vai ser adequado ao EAD. Vocês já devem ter ouvido muito falar sobre transposição de material. São aqueles materiais do ensino presencial que são transpostos para o ensino à distância. Né? Esses materiais, eles passam por essa adequação. E como eu estava falando no início, essa adequação, ela tem 2 pontos importantes, que é a linguagem dialógica e a experiência do usuário, né? A UX Writing. A linguagem dialógica, ela lida das questões didáticas do texto. Como assim, Carol? Ela se preocupa com tornar o texto didaticamente acessível, compreensível, com uma explicação clara para que aquela instrução seja fixada pelo aluno. Então, ela usa algumas técnicas. Por exemplo, ela promove questionamentos. Durante o desenvolvimento do texto, ela vai puxar o aluno para questionamentos, ela vai fazer perguntas mesmo para o aluno a respeito daquele conteúdo, como uma forma de trazer o aluno para aquela instrução. Uma outra característica é a acessibilidade dessa linguagem. Vai ser uma linguagem mais acessível, mais clara, mais dinâmica, mais motivacional. Ela não é aquela linguagem formal, pesada, que a gente vê em muitos escritos acadêmicos, por exemplo. Ela é uma linguagem mais próxima do aluno, porque ela tenta trazer essa dinâmica e essa didática para perto do aluno. Né? Então, essa linguagem dialógica, como o próprio nome já diz, ela dialoga com o aluno. Um outro fator importante da dialogicidade é a motivação. Além dela evitar o cansaço do aluno, ela trabalha com parágrafos menores, com textos claros e rápidos, ela evita a fadiga da leitura. Né? A fadiga da leitura, porque o nosso aluno do EAD não necessariamente é um aluno da leitura. Né? A gente não sabe se ele vai ser um aluno adequado à leitura. Então, isso também faz parte desse processo. Informações claras, parágrafos bem alinhados. A UX Writing, que são as práticas do usuário, a experiência de usuários, né? Ela já trata de uma questão mais de design de produção. Ela vai se preocupar se aquela imagem não está poluída, se a organização do texto está clara, se não tem muitos parágrafos alavancados, se a fonte utilizada naquele conteúdo, naquele material,
é uma fonte boa para leitura, tanto em tamanho quanto em tipo de fonte, se a distribuição dos parágrafos na folha ali A4, ou seja lá o tamanho, ela está adequada. Então, assim, ela já se preocupa mais com aquele conforto do design. Imagina você pegar um material para ler poluído, cheio de desenhos, cheio de... Ainda mais se eles forem interativos, cheios de GIFs, ou... Então, isso são coisas que atrapalham ali naquela experiência do usuário. Então, esse fator do design, ele também pesa muito. É lógico que o conteudista, muitas vezes, nem tem acesso a esse design. Ele produz o conteúdo escrito e envia, e daí lá um design gráfico faz toda essa organização desse conteúdo. No entanto, o conteudista tem que saber da existência dessa questão, porque isso vai ajudar ele a montar uma organização textual adequada para esse design. Então, quando a gente tem um conteudista que já é completo nessas duas ações, ele se torna um profissional ali que raramente a empresa vai abrir mão, porque, como eu disse, é difícil essa capacitação e encontrar profissionais preparados para isso. Então, essas práticas, elas são importantes na hora do desenvolvimento do conteúdo. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Os direitos autorais. Ficou alguma dúvida? Eu acho que não. Acho que eu já falei muito sobre aquilo ali. No final, vocês vão postar aí as dúvidas, né? Os direitos autorais. Os direitos autorais no Brasil, eles precisam de um pouquinho mais de visão e adequação. Eles ainda... É uma legislação ainda que está um pouco antiga e que ela não teve muita atualização, e muita gente reclama da questão dos direitos autorais. O que acontece nós temos no Brasil hoje o direito moral e o direito patrimonial sobre o conteúdo. O que é isso? O direito moral é aquele direito de quem escreve aquele conteúdo. Você escreveu aquele conteúdo, foram as suas ideias, a sua pesquisa, o seu pensamento, os seus ideais, né? Que você colocou ali. Então, você tem um direito moral da obra. E o patrimonial é aquele direito de quem comercializa essa obra. Uma instituição de ensino ou uma empresa que te contrata para fazer esse comércio dessa obra, transformar num curso, vender matrículas ou transformar num livro, né? Ele tem um direito de patrimônio, ele pode vender e comercializar. É lógico que o formato de contratação, ele é variado, né? Existem formatos que contratam por quantidade de venda, por tempo de venda, então essa formatação ela é variada e vai de acordo com um por um aqui. Estou recebendo as propagandinhas aqui. O outro item que tem na direitos autorais aqui no Brasil é o domínio público. Domínio público, vocês já devem ter acessado o site do domínio público, e lá tem 1 milhão de obras literárias do Brasil, e o domínio público diz o quê? Que após 70 anos após a morte do autor daquela obra, ninguém mais tem o direito patrimonial daquela obra. Isso até por uma questão de controle, de gestão, de patrimônio, né? Fica muito difícil, depois de 70 anos, alguém ainda ter o controle financeiro daquela obra. Imagina só, né? Os bisnetos de Machado de Assis iam estar até hoje tentando controlar a distribuição desse material. Então, o domínio público também acontece isso. Nos Estados Unidos, eles utilizam muito o Creative Commons e o Copyleft. Vocês já devem ter visto isso várias vezes na internet. Essa não é uma prática usual no Brasil, apesar de que muitos sites e muitos produtores de conteúdo já estão inserindo essas nomenclaturas ali na produção de seus conteúdos. Tá? Então, o Creative Commons, ele permite que você pegue pedaços da obra e utilize, só que ele possui regras. Então, quando você for pesquisar um material que seja Creative Commons, é interessante você descobrir qual a norma de uso daquele material. Quanto que você pode pegar daquele material e usar no seu material. E o Copyleft também, ele também é liberado dentro de uma norma de uso. Já está começando aqui no Brasil, já tem um tempo, mas ainda está difícil em termos legais de definir o uso dessas duas formas de direitos autorais.
O nosso webinar ele é curto, ele realmente é de 20 minutos e eu deixo 10 minutos para as dúvidas. Mas o interessante é eu mostrar para vocês o papel do conteudista, como eu já falei para vocês no início, que é ir além do desenvolvimento escrito do conteúdo, é realmente colocar didática naquele conteúdo, para que ele se torne instrucional, tá? E seguir principalmente aquelas duas questões básicas da dialogicidade do conteúdo e das UX Writing, né, que cuida do design. Então, se você conseguir aliar essas duas questões quando você for produzir os seus conteúdos, você já vai ter ali um grande pé na frente de muitos conteudistas que ainda estão só digitando ali seus conhecimentos e não estão aplicando essa didática, essa dinâmica para o ensino à distância. São esses dois fatores os primordiais. Para as empresas e RHs que querem fazer a capacitação dos conteudistas, o ideal é que geralmente elas criam normas e padrões dessas duas funções que eu expliquei, esses dois questões, e aplicam como capacitação. Tá? Basicamente é isso. Quem sabe mais para frente não tem interesse em detalhar essas duas questões básicas do conteúdo e transformar isso num outro webinar, uma outra instrução, aí vocês me escrevem, me falem e eu vou ter o maior prazer para fazer novamente para vocês. Eu vou abrir agora para que vocês postem aqui algumas dúvidas, eu vou tentar responder, eu ainda tenho aqui alguns minutinhos finais. Então, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, escreva aqui. E vamos lá, isso aí, vou esperar aqui. Não tem nenhuma dúvida? Acho que eu fui clara. Acho que eu fui clara. Ninguém tem dúvida sobre nada do que eu expliquei? Curso de capacitação para se tornar conteudista me interessa. Adriana, você encontra vários cursos de capacitação para a formação de conteudista. Tem institutos bons voltados para a área de educação virtual que dão essa formação. Não é difícil você encontrar na internet, não. Natália, gostaria que você fizesse sobre RH. Vamos pensar nisso mais para frente. Talvez a gente faça aí algum projeto para o EAD corporativo. Tem muito assunto nessa área para tratar também, principalmente para produção de conteúdo, para treinamentos. Inês, sobre o registro da Biblioteca Nacional, garante a segurança? Olha, toda forma de registro é uma forma de você afirmar que aquela produção é sua. Tá? A Biblioteca Nacional ela faz aquele registro, é um órgão que fideliza, não tem problema nenhum você fazer, como existem vários outros órgãos, inclusive particulares na internet, sites que garantem o registro da sua obra. Existem algumas normas, né, às vezes, para você conseguir registrar essa obra. Por exemplo, se você fizer um número de páginas específico, tem algumas regras específicas. Mas o registro é importante, mesmo que não seja num site. Uma vez uma orientadora, uma colega de trabalho também nessa área, ela me falou, Carol, sabe como eu registro minha obra? Assim que ela está pronta, eu coloco no envelope, selo e eu mando pelo correio para mim mesma. Só aquela data do correio de postagem para ela mesma já é a prova que ela precisa de que aquela obra é dela e que foi feita naquela época. Então, formas existem diversas de fazer esse registro. Qual o maior... Vanessa, boa noite. Qual o maior desafio de produzir conteúdos? Ferramentas ou domínio de recursos tecnológicos? Sem dúvida, o maior desafio para fazer conteúdos é adequar a linguagem dialógica. Não são nem o uso de ferramentas e nem o uso dos recursos. São poucos os conteudistas que conseguem adequar a linguagem dialógica, tornar aquilo ali acessível para o aluno numa linguagem tranquila, leve, reflexiva, promovendo a instrução. Porque é como se a gente pegasse aquela didática do professor ali na frente do quadro negro e tivesse que transportar aquela didática para a escrita.
Então, essa é a maior dificuldade do conteudista, desenvolver a escrita, a didática na escrita. Direitos autorais eu já respondi, vamos ver. Algumas plataformas livres para produção de conteúdo. Aqui a gente está debatendo a produção do conteúdo escrito, né? Que são os conteudistas que fazem conteúdo escrito. As plataformas tecnológicas que você está se referindo, Kleber, eu acredito que sejam aquelas plataformas já de produção das mídias do conteúdo, que é a segunda parte da produção. Né? Primeiro a gente faz o escrito e aquele escrito é roteirizado e ela se transforma num material midiático. Aí é já uma outra parte da produção. Agora, para o material escrito, as empresas têm utilizado o Drive, o Word, essas ferramentas de edição de texto. Eu, quando desenvolvo conteúdo escrito, eu faço no Drive, porque é uma forma de compartilhar esse conteúdo com outra pessoa que seja fazendo parte do projeto, né? Na minha produção hoje eu tenho uma conteudista, que é a Gabriela Torresoni, que eu acho que é uma das melhores conteudistas que eu já vi nos últimos tempos, que é uma pedagoga que desenvolve muito bem a linguagem didática, dialógica para EAD. E como eu encontrei ela, eu não abro mão dela, e a gente compartilha os nossos conteúdos pelo Drive, que é uma maneira muito fácil de colocar comentários, mudar algumas orientações e acompanhar o desenvolvimento do conteúdo. Tá? O conteudista é sempre bom ele ter alguém a mais para ler o conteúdo dele, para ele trocar umas informações. Eu acho que já... Obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada, Kleber. Pessoal, eu acho que eu já consegui atender a maioria das questões. Eu espero que foi rápido mesmo, mas eu espero que eu tenha conseguido elucidar um pouco dessas informações de conteudismo para vocês. Quem quiser me escrever no LinkedIn, pode escrever, fica à vontade, tira dúvida, eu estou à disposição para atender todos vocês. O Grupo Mercado EAD, que está promovendo esse encontro hoje, é um grupo engajado também para essas questões. Quem tiver interesse em participar ou conhecer mais sobre o grupo, é só me atender. Vocês vão ficar agora com o Pedro Furquim, que também é um nome show aí na área de gestão de EAD, de produção de EAD. Ele vai apresentar algumas ferramentas para vocês. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos, espero que vocês tenham gostado, tá? E em breve a gente se vê, porque eu não vou parar por aqui, não. Beijo, gente. Tchau.